Bom dia, queridos irmãos e irmãs em Cristo. Hoje, mais uma vez, nos é dado um novo dia, uma oportunidade preciosa para respirar, para experimentar a vida e, acima de tudo, para nos aproximarmos do nosso Criador, para vivermos em seu infinito amor e graça. Cada nascer do sol é um testemunho vivo da fidelidade de Deus, um novo convite para caminharmos em sua luz. Nesta manhã, gostaria de mergulhar com vocês em uma joia bíblica, o Salmo 1, uma passagem curta, mas poderosa, que abre o caminho para a verdadeira felicidade e a bênção divina de Deus. O Salmo 1 é mais do que um belo poema. É um roteiro para a vida, uma declaração clara das escolhas que cada um de nós enfrenta. Ele estabelece um forte contraste entre dois caminhos: o caminho dos justos, que é abençoado, e o caminho dos ímpios, que, em última análise, é perdido. Compreender e aplicar as verdades contidas neste salmo pode mudar completamente a maneira como encaramos a vida, as decisões que tomamos e onde buscamos realização. Convido-vos sinceramente a juntarem-se a mim ao final desta partilha. Porque, depois de meditarmos juntos na palavra de Deus, nos uniremos para oferecer uma oração poderosa. Esta oração não é apenas um pedido, mas também um compromisso, uma profissão de fé, guiando os nossos passos diretamente para a perfeita vontade de Deus para cada vida. Abramos juntos os nossos corações, para que a palavra de Deus nos penetre, nos transforme e nos molde. Salmo de abertura 1. 2 estradas, 2 destinos. Vamos ler o Salmo 1 juntos, permitindo que cada palavra penetre em nossas mentes e almas. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não fique no caminho dos pecadores. Não me sentarei na roda dos escarnecedores. 2 Mas o prazer está na lei do Senhor, e medita na sua lei dia e noite. 3 Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Dê frutos na estação. As folhas não murcham. Tudo o que ele faz é próspero. 4 Os maus não são assim, mas eles são como a palha que o vento espalha. 5 Portanto os ímpios não subsistirão no julgamento. O pecador não estará na assembleia dos justos. 6 Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O contraste é claro. Este salmo começa com as palavras: Bem-aventurado o homem que... A palavra bem-aventurado aqui não significa simplesmente boa sorte ou sucesso material, mas um profundo estado de contentamento, paz e felicidade que advém de um relacionamento correto com Deus. É uma bênção do alto, que transcende todas as circunstâncias terrenas. O Salmo apresenta imediatamente dois tipos de pessoas distintamente diferentes e dois caminhos de vida completamente opostos. O caminho dos abençoados, versículos 1-3 escolhas que moldam a vida. A pessoa abençoada não é alguém que tem sorte por acidente, mas alguém que faz escolhas conscientes e disciplinadas em sua vida diária. O Salmo lista 3 coisas que essa pessoa não faz. Não seguir o conselho dos ímpios. Conselho aqui se refere não apenas a maus conselhos, mas também a filosofias de vida e ideias contrárias à vontade de Deus. Pessoas abençoadas são cuidadosas com o que ouvem e com o que permitem que influencie seus pensamentos e decisões. Elas entendem que o mundo está cheio de visões contrárias à verdade de Deus e optam por não se deixar levar pelas más intenções e conselhos errados daqueles que não temem a Deus. Não como os pecadores. Isso significa que os bem-aventurados não aprovam nem toleram a vida pecaminosa. Eles não se associam àqueles que violam deliberadamente a lei de Deus. Não são apenas as ações específicas que evitam, mas também as atitudes, os hábitos e os ambientes que levam ao pecado. Eles não se misturam com a vida pecaminosa e não aceitam comportamentos que vão contra os ensinamentos de Deus. Não se assentem na roda dos escarnecedores. Escarnecedores são aqueles que zombam e menosprezam a Deus, a sua palavra e as coisas sagradas. Pessoas abençoadas não buscam companhia ou entretenimento em lugares onde o nome de Deus é desonrado ou os valores morais são desprezados. Elas não se juntam a conversas ou grupos que zombam ou menosprezam as coisas sagradas e a palavra de Deus. Isso requer discernimento e coragem para se afastar de influências prejudiciais. Então, o que uma pessoa abençoada faz? O Salmo 1:2 nos dá a resposta principal. Mas o seu prazer está na lei do Senhor,
e na sua lei medita de dia e de noite. Este é o cerne de uma vida abençoada. A lei do Senhor não é um fardo de regras rígidas, mas a palavra de Deus, a Bíblia inteira, contendo sua sabedoria, orientação e promessas. Pessoas abençoadas encontram alegria, satisfação e felicidade supremas na palavra de Deus. Fazendo com prazer, eles não leem a Bíblia como um dever, mas como um privilégio, uma fonte de alegria. A palavra de Deus é uma fonte de refrigério para suas almas, um lugar onde encontram vida e esperança. Meditar nela dia e noite, esta é uma ação deliberada e contínua. Meditar significa mastigar, ponderar a palavra de Deus na mente, permitindo que ela penetre no coração e molde os pensamentos, atitudes e ações. Não se trata apenas de uma leitura superficial, mas de ponderar, refletir sobre o seu significado e como aplicá-la à vida diária, para que a palavra de Deus se torne parte integrante de todos os aspectos da vida. Isso implica uma vida de oração constante e comunhão íntima com Deus. O resultado do caminho abençoado, verso 3, verdadeira prosperidade. Quando alguém vive dessa maneira, o resultado será uma vida abençoada, descrita em uma bela metáfora. Ele será como uma árvore plantada perto de águas correntes, a qual dá o seu fruto no tempo certo, cujas folhas não murcham, e tudo o que ele fizer prosperará. A imagem de uma árvore cuidadosamente plantada perto de um riacho é uma metáfora poderosa para a estabilidade, o crescimento contínuo e a prosperidade que advém de uma conexão profunda com a fonte da vida. Como árvore plantada junto a ribeiros de águas, esta árvore tem um suprimento abundante de água que nunca falta. Para nós, essa fonte de água é a palavra de Deus e o Espírito Santo, que nutre o nosso espírito. Quando estamos firmemente plantados na sua palavra, seremos nutridos, fortalecidos e capacitados para superar todos os desafios, sem jamais sofrer com a seca espiritual. Dando fruto na estação, a fecundidade é sinal de vida e crescimento. Aqueles que vivem em Deus darão o fruto do Espírito, Gálatas 5, 22 e 23. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e terão um impacto positivo em suas vidas e em seu serviço a Deus. A folha não murcha, isso fala de firmeza e frescor constante. Mesmo diante de desafios ou adversidades, a pessoa abençoada não vacila nem perde sua vitalidade espiritual. Tudo o que você fizer prosperará. Prosperidade aqui não se limita à riqueza material, mas inclui sucesso em todos os aspectos da vida, segundo a visão de Deus. É prosperidade nos relacionamentos, na paz interior, no propósito e na capacidade de glorificar a Deus. O caminho dos ímpios, versículos 4, 6, as consequências da rejeição. Em forte contraste com a imagem de vegetação exuberante, o Salmo descreve o destino dos ímpios. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento espalha. O vento leva a palha é inútil, seca e facilmente levada pelo vento. É uma imagem de incerteza, instabilidade, falta de fundamento e, por fim, destruição. Os ímpios não têm raízes na palavra de Deus, por isso são facilmente influenciados por qualquer tendência, qualquer dificuldade e, em última análise, não têm estabilidade ou verdadeiro significado na vida. Portanto, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na assembleia dos justos. Finalmente, chegará o dia do juízo. Os ímpios não poderão resistir à justiça de Deus porque rejeitaram os seus caminhos. Eles não terão lugar na presença dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Deus conhece e se importa com o caminho do seu povo. Por outro lado, o caminho dos ímpios levará à destruição e à perda eterna. Essa diferença se deve ao fato de Deus ser justo e santo. Ele não tolera o pecado. Vivendo praticamente com o Salmo 1. Aplicação na vida diária. O Salmo 1 não é apenas uma teoria, é um chamado à ação. Como podemos realmente viver como pessoas abençoadas no mundo moderno? 1. Decida se livrar das influências negativas. Num mundo inundado de informações e opiniões, é um grande desafio não andar segundo o conselho dos ímpios. Precisamos filtrar informações. Tenha cuidado com o que assistimos, lemos
ouvimos e com quem nos associamos. Conteúdo negativo, prejudicial ou conselhos contrários aos princípios bíblicos podem corroer lentamente nossa fé e nossos corações. Escolha amigos com sabedoria. As más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15:33. Procure amigos que amem a Deus, que o incentivem a viver corretamente e que cresçam na fé. Reveja seus hábitos. Nossos pequenos hábitos diários moldam quem somos. Existem hábitos que estão nos afastando de Deus, nos aproximando do caminho dos pecadores ou do lugar dos escarnecedores. 2. Mergulhe na palavra de Deus. Este é o fator mais importante para se tornar uma árvore plantada perto da água. Priorize o tempo com a palavra de Deus. Faça da leitura e da meditação na Bíblia parte da sua rotina diária, assim como comer ou respirar. Pode ser 15 minutos pela manhã ou alguns minutos antes de dormir. O importante é a regularidade e a qualidade. Aprenda a meditar. Não se limite a ler, pare e faça perguntas a si mesmo sobre a passagem que está lendo. O que isso diz sobre Deus? O que isso diz sobre mim? O que preciso mudar? Como aplico isso? Use ferramentas de suporte. Existem muitos aplicativos bíblicos, comentários e livros devocionais que podem nos ajudar a obter uma compreensão mais profunda da palavra de Deus e aplicá-la. Memorizar a palavra de Deus. Memorizar versículos bíblicos importantes nos ajuda a levar a palavra de Deus conosco ao longo do dia, permitindo que ela se torne uma fonte de orientação e força interior. Discuta a palavra de Deus. Participe de um grupo de estudo bíblico, de um pequeno grupo ou simplesmente discuta a palavra de Deus com amigos piedosos. Isso nos ajuda a ganhar perspectiva e fortalecer nossa compreensão. 3. Confie na prosperidade de Deus. Quando seguimos o Salmo 1, podemos confiar na promessa de prosperidade de Deus. Isso não significa que a vida será isenta de provações ou dificuldades. Pelo contrário, como uma árvore, ainda enfrentaremos tempestades e secas. Mas, como nossas raízes estão profundas na palavra de Deus, teremos força para permanecer firmes, prosperar mesmo na adversidade e dar frutos na estação certa. A prosperidade de Deus pode ser expressa através de paz de espírito. Mesmo em meio ao caos, encontramos paz sobrenatural. Sabedoria nas decisões. A palavra de Deus ilumina nosso caminho. Relacionamentos saudáveis. Aprendemos a amar, perdoar e construir. Propósito claro na vida. Sabemos para que vivemos e para quem. Capacidade de enfrentar adversidades. Estamos equipados com a força para superar. Influência positiva sobre os outros. Nossas vidas se tornam um testemunho vivo do poder transformador de Deus. Exemplos de fé na Bíblia. Para ilustrar as verdades do Salmo 1, podemos observar a vida de personagens bíblicos que escolheram viver de acordo com as leis de Deus e foram abençoados por ele. José. Apesar de enfrentar injustiças, ser vendido como escravo, falsamente acusado e preso, José permaneceu fiel a Deus. Ele não andou segundo o conselho dos ímpios, embora pudesse facilmente se vingar de seus irmãos, nem se pôs no caminho dos pecadores, embora tenha sido tentado pela esposa de Potifar. Por fim, Deus exaltou José a uma posição elevada. Tudo o que ele fez prosperou e ele se tornou uma bênção para a nação. Daniel. Em terra estrangeira, pressionado a abandonar sua fé e adorar falsos deuses, Daniel permaneceu firme em sua determinação de ter prazer na lei do Senhor e meditar nela dia e noite. Mesmo diante da cova dos leões, ele orou como de costume. Como resultado, Deus o libertou milagrosamente, e ele se tornou uma testemunha poderosa do poder de Deus. Davi. Embora não fosse perfeito, Davi foi chamado de um homem cujo coração buscava a Deus. Ele era um homem que amava profundamente a palavra de Deus, como demonstrado em muitos outros salmos, especialmente o Salmo 119. Sua confiança em Deus e em sua palavra o ajudou a enfrentar Golias, superar desafios difíceis e se tornar o maior rei de Israel. Maria, mãe de Jesus com humildade e disposição para se submeter à vontade de Deus, Maria exclamou: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1:38. Embora não compreendesse completamente, ela aceitou a perfeita vontade de Deus e foi abençoada como mãe do Messias. Abraão.
ele é conhecido como o pai da fé. Quando Deus lhe ordenou que deixasse sua terra natal e até sacrificasse seu filho, Abraão obedeceu. Sua confiança absoluta na promessa de Deus o levou a ser grandemente abençoado, tornando-se pai de muitas nações. Ruth, em meio à perda e às dificuldades, Ruth demonstrou lealdade extraordinária à sua sogra, Noemi, e, mais importante, ao Deus de Israel. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus, o meu Deus. Ruth 1:16. Por causa dessa lealdade, ela foi grandemente abençoada por Deus, tornando-se ancestral do Messias. Todos esses exemplos mostram um padrão claro. As bênçãos divinas vêm como resultado da obediência e da confiança em Deus, não como um fim em si mesmas. Eles não buscavam bênçãos acima de tudo, mas sim glorificar a Deus, e as bênçãos eram um resultado natural. Senhor, ajuda-me a refletir em minha vida a mesma fé, obediência e devoção que esses heróis da fé demonstraram. Que eu, como eles, permaneça fiel apesar das circunstâncias adversas. Obrigado por esses exemplos terem sido preservados na Bíblia para minha instrução e edificação. Por meio da vida deles, posso entender melhor como andar em tuas bênçãos e seguir teus caminhos. Uma oração profunda para começar o seu dia. Grande Pai Celestial, Te Poderoso, Amoroso. Esta manhã, humildemente me aproximo de ti com um coração cheio de gratidão e submissão. Reconheço profundamente que sem ti, não sou nada, e sem ti, não posso fazer nada de real significado. Desejo caminhar sob tua bênção divina, vivendo uma vida em completo alinhamento com tua perfeita e suprema vontade para mim. Desejo que cada passo, cada palavra, cada pensamento meu reflita verdadeiramente teus princípios e valores, para que meus passos te agradem em todas as coisas. Senhor, sinto-me profundamente inspirado pelo Salmo 1, uma passagem das Escrituras que descreve uma pessoa abençoada como uma árvore firmemente plantada e florescente junto a ribeiros de águas. Desejo ser como essa árvore, Senhor, com raízes profundas e sólidas na tua palavra, constante e incessantemente nutrida pela tua presença viva. Quero dar frutos no devido tempo e prosperar em todos os meus empreendimentos, tudo sob a tua santa orientação. Tomo uma decisão consciente. Recusarei ouvir os conselhos dos ímpios, não me colocarei no caminho dos pecadores e não me sentarei na roda dos escarnecedores. Em vez disso, escolho me deleitar na tua lei e meditarei nela dia e noite. Conceda-me o discernimento necessário para reconhecer imediatamente as influências negativas e dê-me a força e a vontade para evitá-las. Por favor, me guie em cada decisão que eu tomar hoje, seja uma grande decisão ou uma pequena escolha. Oro para que cada passo que eu der seja no caminho que tu traçaste para mim. Pai Celestial, reconheço tua incomparável grandeza e infinito amor, um amor que atravessa gerações e transcende o tempo. Teu poder e majestade estão além de toda a compreensão humana. Curvo-me diante de ti em humildade. Ao contemplar tua criação, do radiante nascer do sol ao deslumbrante pôr do sol, da vastidão do oceano à incrível complexidade de uma pequena flor, tudo testemunha a tua glória. Tua mão criativa projetou cada detalhe com propósito claro e beleza perfeita. Reconheço que a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Na tua palavra encontro a sabedoria de que preciso para enfrentar todas as situações da minha vida. Senhor, a tua lei não é um fardo, mas um guia amoroso, que me conduz a uma vida plena e abundante. Reflito sobre o que o Salmo ensina sobre a verdadeira felicidade. A felicidade não se encontra em bens materiais ou em prazeres mundanos e passageiros, mas em um relacionamento profundo e íntimo contigo, em deleitar-me na tua lei e meditar nela continuamente. Agradeço-te pela orientação do teu Espírito Santo, que me revela a tua verdade e me ajuda a compreender a tua palavra. Sem a tua iluminação, eu não seria capaz de compreender os mistérios do teu reino nem de andar na tua vontade. Agradeço-te pelos teus planos perfeitos, que, embora às vezes eu não compreenda completamente, sei que são sempre para o meu bem, porque tu és bom. Mesmo nos momentos mais difíceis, posso confiar que tu fazes todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que te amam. Rogo, Senhor, para que eu possa sempre ouvir a tua voz em meio ao barulho e às distrações deste mundo.
Aguça meus ouvidos espirituais para reconhecer os teus sussurros em meio à miríade de vozes que competem pela minha atenção. Desejo viver em constante comunhão contigo, não apenas em momentos específicos de oração, mas ao longo do dia. Que cada pensamento, palavra e ação minha seja uma extensão da minha adoração a ti. Venho diante de ti, Senhor, com um coração grato por este novo dia que me deste. Cada nascer do sol é um lembrete da tua fidelidade e uma nova oportunidade de te conhecer melhor e te servir melhor. Reconheço as bênçãos diárias que muitas vezes considero garantidas. O sol que brilha, o ar que respiro, a vida que corre em minhas veias. Tudo é dádiva da tua mão generosa, e eu te agradeço por elas. Decido começar este novo dia com uma atitude de gratidão, reconhecendo que tudo o que tenho e tudo o que sou vem de ti. Essa atitude transformará minha perspectiva e me permitirá ver a tua bondade em todas as circunstâncias. Reflito sobre as novas oportunidades que este dia traz. Oportunidades de amar, de servir, de crescer, de compartilhar a tua palavra com aqueles ao meu redor. Não quero desperdiçar nenhuma delas. Desejo viver este dia com propósito e intenção, não apenas para deixar as horas passarem, mas para aproveitar ao máximo cada momento para a tua glória. Que este não seja apenas mais um dia, mas um dia que conta, um dia em que eu me aproxime do teu propósito para mim. Comprometo-me a deleitar-me na tua palavra hoje, como nos ensina o Salmo 1. Abrirei espaço na minha agenda para meditar nos teus ensinamentos, permitindo que penetrem profundamente no meu coração e transformem a minha mente. Agradeço-te pela nova força que me dás a cada manhã. Agradeço-te também pelos entes queridos que colocaste na minha vida, pela saúde que me permitiste desfrutar, pelas coisas materiais que suprem as minhas necessidades. Eu sei, Senhor, que este é o dia que fizeste, e nele me alegrarei e me alegrarei. Cada momento é uma dádiva preciosa, e quero vivê-lo ao máximo para a tua glória. Pai, peço que me dê sabedoria por meio da tua palavra. Em tua palavra, encontrarei não apenas princípios e mandamentos, mas também exemplos vivos de homens e mulheres que andaram em tua bênção, seguindo teus caminhos. O Salmo 1 fala do homem abençoado que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas se deleita na tua lei. Ajuda-me a ser como esse homem, enraizado na tua palavra e dando frutos para a tua glória. Penso em José, que, apesar de sofrer injustiças e dores, permaneceu fiel a ti. Ele não sucumbiu à tentação nem se amargurou com circunstâncias adversas, e por fim, viu teus propósitos se cumprirem em sua vida. Penso em Daniel, que, em terra estrangeira, permaneceu firme em seu compromisso contigo. Ele não se contaminou com a comida do rei nem adorou falsos ídolos. Mesmo diante da ameaça da cova dos leões, ele permaneceu fiel em oração, e tu o livraste poderosamente. Sou inspirado por Davi, que enfrentou o gigante Golias com uma fé simples, porém profunda. Apesar da juventude e da falta de experiência em batalhas, ele confiou no poder de Deus e prevaleceu. Sua vida, embora imperfeita, demonstrou um coração voltado para a sua vontade. Maria, a mãe de Jesus, exemplifica a humildade e a disposição de aceitar a sua vontade, mesmo sem compreendê-la plenamente. Sua resposta, faça-se em mim segundo a tua palavra, refletiu completa entrega aos seus propósitos. Abraão demonstrou fé em ação, disposto a sacrificar seu filho amado, Isaque, em obediência a Deus. Sua confiança inabalável na promessa de Deus fez dele o pai de muitas nações e um exemplo de fé para todas as gerações. Ruth demonstrou lealdade extraordinária em tempos de perda e dificuldades. Sua declaração, "O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus", demonstrou um compromisso que transcendeu todas as probabilidades, e Deus a recompensou, tornando-a ancestral do Messias. Reflito sobre como todos esses exemplos demonstram um padrão claro. As bênçãos divinas vêm como resultado da obediência e da confiança em ti, não como um fim em si mesmas. Eles não buscavam bênçãos acima de tudo, mas sim glorificar-te, e as bênçãos são um resultado natural. Peço-te, Senhor, que me ajudes a refletir em minha vida a mesma fé, obediência e devoção que esses heróis da fé demonstraram. Que eu, como eles, permaneça fiel apesar das circunstâncias adversas.
Agradeço-te por esses exemplos terem sido preservados na Bíblia para minha instrução e edificação. Por meio da vida deles, posso entender melhor como andar em tuas bênçãos e seguir teus caminhos. Senhor, humildemente peço a tua orientação divina em cada decisão que tomo hoje, grande ou pequena. Cada decisão que tomo afeta o meu caminho, e desejo que cada uma esteja em consonância com a tua perfeita vontade para a minha vida. Peço a tua proteção contra perigos visíveis e invisíveis. Protege-me de acidentes, doenças e todos os males físicos. Mas protege-me também de ataques espirituais, tentações e influências negativas que buscam desviar-me do teu caminho. Oro por uma transformação interior, uma renovação da minha mente, como ensina Romanos 12:2. Muda meus pensamentos, purifica minhas motivações, transforma meus desejos para que sejam mais semelhantes aos teus. Que o que te agrada se torne minha maior alegria. Trago a ti todas as minhas emoções, preocupações e inseguranças. Onde houver medo, planta a tua paz. Onde houver ansiedade, planta a tua confiança. Onde houver tristeza, planta a tua alegria. Onde houver ressentimento, oferece o teu perdão. Pega cada emoção negativa e transforma-a com o teu poder. Peço-te que transformes minhas palavras e ações. Que minhas palavras sejam construtivas, verdadeiras e amorosas. Que minhas ações reflitam justiça, misericórdia e humildade. Que tanto o que eu digo quanto o que eu faço sejam um reflexo verdadeiro do teu caráter. Desejo ser um testemunho vivo da tua graça e do teu poder transformador. Que aqueles ao meu redor vejam em mim não a minha própria bondade, mas o fruto da tua obra em minha vida, para que o teu nome, não o meu, seja glorificado. Pai, reconheço que esta transformação não é obra minha, mas tua. Como diz Filipenses 1:6, confio que aquele que começou boa obra em mim a completará até o dia de Cristo Jesus. Submeto-me ao teu processo e ao teu tempo. Pai, reconheço que amar o meu próximo inclui orar por ele. Então, agora quero interceder por aqueles que colocaste em meu coração e em minha vida. Trago minha família e amigos diante de ti. Tu conheces seus nomes, suas necessidades, suas lutas e seus desejos. Peço que os abençoes, os guardes e lhes mostres a tua bondade. Que eles conheçam o teu amor de forma pessoal e profunda. Oro por aqueles que estão doentes, especialmente aqueles que enfrentam diagnósticos graves ou doenças crônicas. Que o teu poder de cura se manifeste em seus corpos. Que os médicos que os tratam lhes deem sabedoria e que eles experimentem a tua paz e conforto, independentemente do resultado. Oro por aqueles que enfrentam dificuldades financeiras, por aqueles que perderam o emprego ou estão com dificuldades para sobreviver. Que tu abras portas de oportunidade para eles, supras as suas necessidades e os ensines a confiar em ti como sua fonte de suprimento. Oro por aqueles que sofrem, especialmente aqueles que sofrem de depressão, ansiedade ou qualquer outra doença mental. Que eles experimentem o teu conforto e a tua paz que excedem todo o entendimento, e que encontrem ajuda profissional adequada, se precisarem. Oro por aqueles que não te conhecem pessoalmente. Abre os seus olhos espirituais para que vejam a necessidade que têm de ti, amolece os seus corações para que recebam a tua mensagem de salvação e usa os teus filhos como instrumentos para lhes levar as boas novas. Oro pela minha comunidade e pelo meu país. Que os teus princípios de justiça, verdade e amor prevaleçam em nossa sociedade. Que tu levantes líderes que te temam, que governem com sabedoria e integridade, e nos concedas a oportunidade de ser luz e sal em nosso ambiente. Finalmente, oro pela tua igreja em todo o mundo. Que tu fortaleças aqueles que são perseguidos por causa do teu nome. Que tu unas o teu povo em torno das verdades essenciais da fé e que renoves o nosso compromisso com a grande comissão de fazer discípulos de todas as nações. Senhor, expresso-te o meu profundo desejo de crescer e ser transformado à tua imagem. Não quero ficar parado espiritualmente, mas sim crescer mais e mais a cada dia, desenvolvendo o caráter de Cristo em minha vida. Peço-te que me ajudes a caminhar na tua verdade, sem desvios ou concessões. Que eu não me contente em apenas conhecer os teus mandamentos, mas que os viva, permitindo que a tua verdade se encarne em todos os aspectos da minha vida.
Oro por uma transformação do meu pensamento, como ensina Romanos 12:2. Renova a minha mente para que eu possa discernir a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Ajuda-me a reconhecer e rejeitar os padrões de pensamento mundanos que estão se infiltrando sutilmente. Desejo crescer nas disciplinas espirituais, na prática da oração, no estudo da tua palavra, no jejum, na meditação e na adoração. Que essas disciplinas não se tornem hábitos vazios, mas canais vivos para que eu possa aprofundar meu relacionamento contigo. Quero crescer em amor e serviço aos outros. Ensina-me a amar como tu amas, a ver os outros como tu os vês e a servi-los como Cristo fez, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Peço que me ensines a perdoar como tu perdoas. Livra-me do ressentimento, da amargura e do desejo de vingança. Dá-me a graça de estender aos outros a mesma misericórdia que tu me mostraste, perdoando 70 vezes 7, se necessário. Peço paciência nos processos da vida. Muitas vezes desejo resultados imediatos, mas reconheço que o crescimento espiritual, como a natureza, leva tempo. Ajuda-me a apreciar cada etapa do processo e a confiar no teu tempo perfeito. Desejo refletir-te cada vez mais a cada dia. Que aqueles ao meu redor vejam menos de mim e mais de Cristo em meu caráter, atitudes, palavras e ações. Que minha vida seja um testemunho silencioso, porém poderoso, da tua verdade e da tua obra transformadora. Confio plenamente que tu, que começaste uma boa obra em mim, a completarás até o dia de Jesus Cristo. Embora eu esteja ciente das minhas falhas e fraquezas, também reconheço que o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Com esta confiança, chego ao final desta oração sabendo que tu ouviste cada palavra e, mais do que isso, compreendeste os anseios do meu coração que nem consigo expressar em palavras. Pai Celestial, expresso minha profunda gratidão por me permitir começar este dia em tua presença. Este tempo contigo não foi em vão, pois renovou minhas forças e alinhou meu coração com teus propósitos eternos. Decido firmemente viver este dia de acordo com tua vontade, como ensina o Salmo 1. Escolho não andar segundo o conselho dos ímpios, não me deter no caminho dos pecadores e não me sentar na roda dos escarnecedores, mas deleitar-me em tua lei e meditar nela o dia todo. Declaro pela fé que este dia será repleto de tua presença divina. Aonde quer que eu vá, levarei tua presença comigo. Quaisquer que sejam os desafios que eu enfrente, eu os enfrentarei com a certeza de que tu estás comigo, me concedendo sabedoria, força e graça abundante. Declaro bênção sobre minha vida, minha família, meu trabalho e todos os meus projetos. Tudo o que eu tocar prosperará porque tu, Deus Todo-Poderoso, estás guiando meus passos. Como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, darei frutos no devido tempo e minhas folhas não murcharão. Por fim, declaro minha total confiança em tua presença, favor e graça para me acompanharem ao longo deste dia. Não confio em minha própria força ou capacidade, mas em ti, minha rocha, minha força e meu libertador. Em nome de Jesus, amém. Um chamado à ação e ao crescimento contínuo. Queridos irmãos e irmãs, acabamos de oferecer esta oração juntos ao trono da graça, reconhecendo a incomparável grandeza do nosso Deus e seu profundo desejo de nos abençoar enquanto andamos em seus caminhos perfeitos. Esta não é apenas uma oração, mas uma jornada de fé, um compromisso de viver vidas que reflitam a sua glória. Convido-o cordialmente a compartilhar estas orações e reflexões com alguém que você conhece e que possa precisar delas. Talvez você conheça alguém que esteja passando por momentos difíceis, buscando um sentido na vida ou precise de um lembrete de que a verdadeira bênção não se encontra nas coisas passageiras deste mundo, mas sim em caminhar perto de Deus, como ensina o Salmo 1. Quando compartilhamos, nos tornamos canais da graça de Deus para os outros. Se esta oração tocou o seu coração, se acendeu uma chama de fé em você, eu o encorajo a escrever amém nos comentários abaixo. Esta não é apenas uma simples resposta, mas uma profissão de fé diante de Deus e da comunidade. Você também pode compartilhar seus pedidos pessoais, os fardos que carrega no coração, para que toda a nossa comunidade possa se unir em intercessão por você. Lembre-se, quando nos unimos em oração, nos tornamos muito mais fortes,
e o poder de Deus se manifesta mais claramente. E não se esqueça, para continuar sendo edificado e crescendo na fé, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo significativo como este. Seu apoio é uma grande motivação para continuarmos compartilhando a palavra de Deus, recursos de oração e encorajamento para fortalecer nossa fé todos os dias. Por fim, convido você a continuar fortalecendo sua vida espiritual assistindo ao nosso próximo vídeo, Oração Matinal com o Salmo 121, uma oração poderosa por ajuda e proteção. Enquanto o Salmo 1 nos ensina o caminho para a bênção e a prosperidade espiritual, o Salmo 121 nos assegura que nossa ajuda e proteção vem de Jeová, aquele que nunca dorme nem se acovarda em proteger seus filhos. Este é um complemento perfeito para o que aprendemos hoje. Não perca! Que Deus te abençoe ricamente, te guarde em seu perfeito amor e paz, e te guie em todos os seus caminhos justos. Amém.